Então vamos lá, vamos começar. Desânimo, vamos falar sobre desânimo? Desânimo já fala, é uma falta de ânimo. Se, por exemplo, eu acendo uma vela e eu coloco um copo em cima da vela, eu vou tirar o oxigênio, que é o combustível, e a vela vai apagar. Nós temos um combustível, o ânimo é a esperança, é a alegria, é a paz. E quando eu tiro esses elementos, chega o desânimo, porque é assim que vem o ânimo. Eu tô feliz, então eu tô animada. Eu tô com paz, eu tô animada. Recebi boas notícias, eu tô animada. Eu ganhei um presente, eu tô animada. Eu ganhei um elogio, eu tô animada. Mas a vida não é feita só disso. Tem momentos que você não ganha nada, tem momentos que você recebe crítica e não elogio, tem momentos em que as más notícias chegam mais rápido do que as boas notícias, e parece que é como no livro de Jó. A minha mãe, ela dizia, minha mãe se converteu, mas quando ela não servia a Deus, ela dizia assim que uma notícia má nunca chega sozinha, e aí a gente chega no livro de Jó, é mais ou menos por aí, né? Ele não parava de receber más notícias e parecia que as boas notícias nunca iam chegar, mas as boas notícias iam chegar. Se você ler o último capítulo do livro de Jó, você vai ver que as boas notícias chegaram em maior quantidade do que as más notícias, mas teve um intervalo. Esse intervalo de espera é que muitas vezes nós somos reprovados. Ninguém gosta de esperar. Quem que gosta de ficar numa fila? Ninguém gosta. Quem gosta de ficar num trânsito? Ninguém gosta. Quem gosta... Mas é necessário esperar, faz parte do processo. Um agricultor tem que esperar até que a semente ela frutifique, ou que ela germine. Uma mãe precisa esperar, não adianta ela estar com pressa, vai ser 9 meses, ela vai ter que esperar a formação daquele feto. Então, o esperar faz parte da vida, mas nós que cada vez mais, por causa da sociedade que nós vivemos, uma sociedade urgente, nós somos cada dia mais impacientes, cada dia mais a velocidade toma conta da nossa vida e nós não sabemos o que é esperar. Afinal de contas, o miojo é rápido, o micro-ondas facilita, tudo é facilitado e nós, em poucas coisas, nós temos que esperar nessa sociedade urgente que nós temos. Eu disse para você, para a gente abrir em Juízes capítulo 9, e eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos ler Juízes capítulo 9, porque a mulher que nós vamos falar hoje, ela é uma anônima. A Bíblia não nos diz o nome dela. Aliás, nós começamos essa série com um homem anônimo em Eclesiastes capítulo 9. E eu já falei que se tem um livro que eu quero escrever, está sendo lançado um mês que vem, um livro meu sobre restauração emocional. Mas se tem um livro que eu gostaria de escrever, são os anônimos da Bíblia. São fenomenais. Não tem o nome, mas é a Sunamita, esse não é o nome dela, a viúva Sunamita é de onde ela era. Aqui é uma mulher, simplesmente fala que ela é uma mulher. Não fala nem... Tudo bem, nós sabemos qual é a cidade dela, porque o ataque foi na cidade dela. Mas a gente não encontra o nome dela. Então, os anônimos são tremendos, são fantásticos. Em Juízes 9, começando no versículo 50... Alguém escreve aí para me ajudar. Vamos lá. Cadê meus secretários para escrever que eu vou falar em Juízes 9, versículo 50? Escreve aí para mim. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens, mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela. Fecharam após si a porta da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então, isso, obrigado, Giane. A história é essa. Uma mulher anônima, mas não é a história só dela, é a história de uma cidade. Havia uma cidade que tinha um grande problema, pressão.
Abimeleque chegou e cercou a cidade. Um cerco é pressão, você não tem para onde ir, não tem escapatória. Uma cidade, ela era cercada de muro. A partir do momento que Abimeleque cercou aquele muro, o próximo passo dele foi entrar na cidade. Ele entrou na cidade. Então, era uma pressão e uma pressão muito real. Não era só uma ameaça de que o inimigo ia entrar, o inimigo entrou. E assim nós vivemos esses níveis de pressão. É uma pressão de que você pode ficar doente e de repente você ficou doente. É uma pressão e de repente aconteceu o problema. E quando as pessoas viram que os muros da cidade não eram suficientes para proteger, elas correram para um lugar onde elas achavam seguro, uma torre, um lugar seguro. Então essa torre, toda a cidade, pensa, está escrito que homens, mulheres, toda a cidade inteira se refugiou nessa torre. Eles fecharam bem a porta e falaram, aqui Abimeleque não pega, porque essa torre era preparada para justamente ocasiões de muito risco, de muito perigo. Era a última tentativa deles. Então, o nosso assunto é desânimo. Pensa, você recebe um golpe, você é pressionado. Daqui a pouco já não é mais só a pressão, o problema é real e o problema chegou até você. Você, no seu último recurso de esperança, você luta e você entra como essa cidade toda, você entrou numa torre de vigia e você tem certeza que ali não vai te pegar. Só que o inimigo é insistente e ele foi e ele disse, olha, eu vou queimar a porta e eu vou entrar aí. O que aconteceu, gente? Nessa torre, você leu, estava todo mundo, tinha homem, tinha mulher e tinha criança. Então vamos descartando sobre aqueles que nada podiam fazer. As crianças, elas precisam ser protegidas. Não é delas que você procuraria a solução. Bom, mulheres. As mulheres viriam em segundo plano. Eu não estou falando aqui um discurso machista, nem sou feminista, nem machista. Eu estou falando que o mais lógico, pela força física, pelo preparo bélico, eram os homens a responder. Mas por que os homens não reagiram? Está escrito que um desânimo, quando você vê que ninguém faz nada, é porque um desânimo tomou conta de todo mundo. A imaginação, a solução, a esperança fugiu do coração de todo mundo. Acabou domínio próprio, autocontrole. Cada um estava tendo uma crise de alguma coisa. Uns estavam abatidos pelo desânimo, outros deviam estar com uma crise de ansiedade, já pensando, já imaginando Abimeleque entrando, matando todo mundo, antecipando o problema. Outros deviam estar no canto, deprimidos, outros desesperados. Enfim, cada um com uma reação, mas o interessante é que todas essas reações, que são distúrbios psíquicos naquele momento, nenhum deles trouxe solução. O que estava deprimido, o que estava ansioso, o que estava com síndrome de pânico, todo mundo estava paralisado. Ou caiu um desânimo geral sobre uma cidade inteira. Então, o desânimo rouba toda a tua energia, toda a tua força, toda a tua inteligência, toda a tua fé. O desânimo, ele rouba a fé também. Porque naquele momento que Abimeleque disse que ia queimar a porta, por que não fez, gente, vamos lá, uma reunião de oração, vamos orar, Deus é o Deus do impossível. Ninguém teve a ideia de orar. Ninguém teve a ideia de falar, Senhor, o que eu faço com aquilo que eu tenho? Eu não tenho muita coisa, mas o que eu faço com aquilo que eu tenho? E eu li hoje um testemunho de uma seguidora dizendo que quando começou a crise e que o marido, o salário ficou reduzido, o trabalho dela praticamente ficou inexistente, ela olhou para a casa dela, o que ela tinha? Ela tinha pneu e tinha tecido e ela resolveu fazer artesanato e são os puffs lindos, que eu até comprei que são os puffs lindos, e que você nem reconhece que é pneu, coisa linda de artesanato. Então ela perguntou o que ela tinha ao seu alcance. Na hora do desânimo, você não pode deixar o desânimo te cegar, porque o desânimo, ele te cega da seguinte forma, ele te cega para aquilo que você tem.
Aquilo que você não tem fica mais forte do que aquilo que você tem. Eu vou repetir. O desânimo, ele foca a visão naquilo que você não tem e cega para aquilo que você tem. Aonde que se encaixa isso em Juízes capítulo 9? Ainda dando um outro exemplo, no culto de mulheres que nós tivemos na sexta-feira, a Ana Nóbrega deu um exemplo. Ela disse que a mãe dela, que também trabalha no Nordeste se fala fardamento, que é uniforme, fazendo uniformes para escolas, na hora em que tudo parou com a pandemia, também parou o trabalho dela. E ela tinha sacos e sacos de retalho. Ela olhou e disse, o que é que eu tenho em casa? Saco de retalho. O que eu vou fazer com saco de retalho? Eu vou fazer máscaras. E de repente ela começou a aquecer os negócios dela, acabou todos os retalhos, vendeu todas as máscaras. Aí ela viu, o que é que eu tenho ainda aqui em casa? E ela tinha um tecido que era um material que é usado a nível hospitalar, e ela começou a fazer também uniformes hospitalares, quer dizer, no meio da crise se reinventou. Cuidado, porque o desânimo, ele rouba a tua visão daquilo que você tem. E de repente na torre, todo mundo em pânico, desesperado, outros paralisados pelo desânimo. Quando você está em pânico, toda a tua energia emocional, ela é gasta de uma forma inútil. Lembra que a gente fala em gestão emocional, GEU, que é gasto de energia emocional útil, ou GEI, que é gasto de energia emocional inútil. Quando eu estou com um gasto de energia emocional inútil, eu reclamo, eu critico, eu começo a liberar palavras de desânimo, contaminando a muitos. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, não tem saída, não tem jeito. Então, isso é um gasto de energia emocional inútil. Agora, você ter um gasto de energia emocional útil é não negar a realidade. Realmente, nós estamos numa situação de perigo, o ataque é iminente, pode ser que algo mal aconteça, mas eu creio no Deus do impossível. Senhor, me diz o que é que eu tenho ao meu alcance e o que eu posso fazer. Isso é um gasto de energia emocional útil. É você se ligar ao espiritual e você se ligar também ao mundo natural, porque nós não somos só espirituais, nós somos pessoas com um corpo e nós estamos ligados a um mundo. Nós temos habilidades espirituais, porém temos também dons e habilidades naturais. Então essa mulher, tinha uma mulher na torre. E essa mulher, com certeza, ela disse, Senhor, o que eu faço? Essa mulher, ela pegou, está escrito que ela pegou todo mundo, foi até o último andar da torre. No último andar da torre tinha um terraço. Nesse terraço, eles faziam tá escrito que era uma eira. Então a eira é um lugar onde você prepara o trigo e você depois vai moer o trigo. Você separa, faz toda aquela triagem, né, de separar o bom que é do trigo, deixar o joio de fora, a palha de fora, já deixou o joio na colheita, depois é o processo de tirar a palha. E depois que o trigo está pronto, ali era um lugar de moer o trigo, de passar por um moinho. O moinho era manual. Se você for no livro de história, você vai ver que nessa época era usado um moinho natural e com pedra. Ele era amassado com a pedra. Essa mulher, ela estava acostumada, não era algo desconhecido para ela. Era uma pedra, você pode pensar que era a pedra de moinho que Jesus fala no Novo Testamento. Essa pedra de moinho que Jesus fala no Novo Testamento, lá em Mateus 18, que ele diz que é melhor você colocar uma pedra de moinho no teu pescoço do que fazer tropeçar um pequenino, aí sim, é uma pedra de moinho de 1 tonelada. Olha o que Jesus disse. Jesus foi duro, né, com aquele que faz tropeçar um pequenino, seja criança mesmo, de idade cronológica, ou seja, um novo convertido, ou uma pessoa fraca ainda no início da sua caminhada com Deus. Então Jesus estava falando, olha, é melhor você morrer, é isso que ele estava falando, porque a pedra de moinho é uma sentença de morte. Você colocar uma pedra de 1 tonelada no teu pescoço e se atirar no meio do mar da Galileia, era uma sentença de morte. Não é essa pedra de moinho. Essa pedra de moinho no tempo do Antigo Testamento, a pedra
de moinho, porque essa que eu falei é usada para o azeite. Essa outra pedra que a mulher pegou é usada para o trigo. Ela era uma pedra pesada, mas não muito pesada. Uma mulher conseguiria levantar essa pedra e sozinha. Suponhamos que essa pedra ela pesa entre 7 a 10 quilos, nem chega a 10 quilos. Puxa, uma mulher que carrega uma criança o tempo todo, né? Uma criança com 7, com 8 quilos, com 9 quilos, isso é moleza. Então, essa mulher, ela falou, o que eu vou fazer? Bom, o que eu tenho aqui? O que eu tenho nesse terraço? Eu não tenho nada, eu não tenho arma, eu nunca empunhei uma arma, mas eu tenho uma pedra, e se eu jogar daqui de cima, que é alto, se eu jogar daqui de cima é a lei da gravidade, e a lei da física, então vai cair com um peso, o peso que vai cair é triplicado, quadriplicado, então vai ser como uma tonelada na cabeça do meu inimigo. E ela foi uma mulher estratégica, ela não só pegou, ela não perguntou para ninguém, gente, o que vocês acham de eu pegar uma pedra? Por quê? Porque quando você está diante de um projeto que ninguém está com coragem, deixa eu te dar uma dica, não fica falando do teu projeto, porque os desanimados vão tentar dizer, ô mulher, o que você vai fazer? Você acha? Olha aqui, tá cheio de homem que entende de guerra, ninguém conseguiu derrotar Abimeleque, você acha que você, com uma pedra, você vai derrotar Abimeleque? Você acha que você vai ter pontaria? Você acha que você vai piorar a nossa situação? Se ela compartilhasse a esperança e a fé que ela tinha. Você tem que saber com quem conversar. Não converse com pessoas tóxicas no momento de decisão de sair de um ciclo vicioso de desânimo e de derrota. Sonhe, projete, tenha fé, tenha esperança, mas compartilhe com pessoas que vão se animar com os seus projetos, com as suas ideias, ou se não, só compartilhe com Deus. Essa mulher, ela não fez uma reunião, vamos lá, vamos ver o que vocês acham, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Não, ela recebeu uma orientação de Deus. Ela era uma mulher prática, com certeza ela era uma mulher colérica. Os temperamentos, eles também influenciam na hora da decisão, porque se ela fosse fleumática, ela iria, não, deixa que outro pega. Se funciona a pedra de moinho, que outro pegue, não vou ser eu que vou pegar. O fleumático, ele sempre adia. Eu tô falando de temperamentos. Quando eu falo de temperamentos, eu tô falando do perfil da pessoa. Eu vou fazer uma live só para falar de temperamentos. É o perfil, é a forma que você se comporta, é a forma que você, por natureza, costuma agir e reagir diante de problemas. Esteja você numa janela killer ou não. Isso faz parte de você. É assim. Um colérico é uma pessoa que ele tem ideias fácil e ele é tremendamente prático. Então essa mulher, ou uma sanguínea, ou ela era uma sanguínea, que é uma pessoa também que tem iniciativa, ela é bem impulsiva, mas ela pelo menos ela tem uma iniciativa. Não importa, ou essa mulher, ela com certeza também não era uma melancólica, porque a melancólica ia ficar analisando, ia ficar fazendo estatística. Quero saber qual é a estatística de uma pedra que é atirada de cima do moinho, dela poder acertar a cabeça do inimigo, não é de qualquer um, do inimigo principal, que era Abimeleque. Não, essa mulher, ela falou assim, é a última coisa que eu tenho, eu vou fazer. Então, para você sair do desânimo, você precisa gerenciar os seus pensamentos, que é o que eu ensino vocês o tempo todo. Você acha que ela não estava pensando, eu vou morrer, essa é a última chance que eu tenho, a porta da torre vai ser queimada, eu não tenho chance nenhuma. É claro que vieram esses pensamentos na cabeça dela, ela só não deixou que esses pensamentos tomassem conta de todo o tempo. É normal que você seja assolado por pensamentos perturbadores, aflitivos. O que você não pode é deixar que eles tomem conta da sua mente, levando as suas emoções a ficarem descontroladas, porque são os teus pensamentos que levam a emoção. Se você tem pensamentos de coragem, as suas emoções vão ficar animadas, você vai sentir um ímpeto de coragem. As emoções acompanham o pensamento. Então essa mulher,
com certeza ela filtrou, peraí, mas adianta eu ficar aqui em pânico? Não adianta, deixa eu ver um recurso. E ela tomou uma iniciativa. E quando você toma uma iniciativa, quando você quebra esse ciclo, quando você quebra um cárcere de paralisia, de desânimo, eu digo que Deus entra na história e ele vai te abençoar em todas as suas iniciativas, assim como abençoou na iniciativa de fazer máscaras com retalho, de fazer puff de pneu também com retalhos e com pneu que iria para uma reciclagem, para algum outro destino qualquer, menos para decoração. Então o que eu quero te dizer é que nós temos essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade. Basta você olhar para o povo de Israel, como é um povo resiliente. Eles foram, Hitler achou que tinha destruído os judeus, mas não tinha destruído, porque você pode destruir os bens, pode ter sido destruído famílias, pode ter sido destruído os bens, eles podem ter sido arrancados da terra deles, mas o ânimo, a disposição, a inteligência, os talentos não foram roubados. Eles saíram dos campos de concentração e eles simplesmente foram resilientes e eles passaram por cima. E hoje a gente vê um cumprimento profético porque teve uma nação que resolveu não ficar chorando no desânimo, mas agir e reagir. Então o que eu estou falando para você, a crise é real? É, mas você não pode sentar, pode chorar. Você pode ficar um pouquinho desanimado, você não pode permanecer. Você precisa simplesmente dizer, eu não vou, é como está escrito no Salmo 118, eu não morrerei, mas viverei. Pega o Salmo 118 e começa a dizer, eu não morrerei, mas eu viverei. Isso é ânimo. Eu vou pontuar para você coisas que, então essa mulher, antes de eu pontuar o que eu disse, essa mulher, ela venceu o desânimo. E porque ela venceu o desânimo, ela venceu a crise. O desânimo é um fator decisivo entre se você vai vencer a crise ou não. Então eu pontuei algumas coisas aqui, o que rouba geralmente o nosso ânimo. Eu vou dizer, número 1, críticas. As críticas roubam o ânimo. Então eu vou ler uma historinha para você ver. Eu gosto muito. É a Escola dos Bichos. Eu garanto que muitos aqui já escutaram sobre a história dos bichos. Quantos aí já escutaram sobre só você digitar lá no Google História dos Bichos e você vai encontrar essa historinha. Mas quando eu dou aula, eu gosto muito dessa historinha, então eu vou ler para você como a crítica ela rouba o ânimo. A Escola dos Bichos. Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro, presta atenção, o pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. É lógico, ele era bom no voo. O esquilo achou que subida, claro, ele escala, subida perpendicular em árvores era fundamental. O coelho queria que tivesse corrida. Claro, o coelho é famoso por sua velocidade. E assim foi feito. Foram colocadas essas disciplinas. E incluíram tudo. Mas cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. Assim, o coelho foi magnífico na corrida. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém corria como ele. Mas quiseram ensinar o coelho a voar. E sabe o que aconteceu? Quando o coelho foi lá para cima da árvore, porque disse que ele tinha que aprender a voar, ele quebrou as patas, porque ele caiu, se espatifou, porque coelho não voa. E ele não conseguiu nem voar e nem correr mais. A mesma coisa fizeram e ele quebrou as pernas, né? Agora, a mesma coisa fizeram com o pássaro. Ele que voava como ninguém, é lógico, o obrigaram a cavar buraco, como uma topeira. Ele quebrou o bico, quebrou as asas, conclusão, ele não pôde nem cavar buraco e ele também nem pôde mais voar. Então, a primeira coisa as críticas, elas são cruéis e elas roubam o teu ânimo. Porque as pessoas vão te criticar algumas vezes naquilo que você não tem habilidade. Nem todo mundo, por exemplo, eu já falei isso em uma certa ocasião, eu estudei em colégio de freira 13 anos.
Antes, a minha família, eu não tenho um histórico de família convertida. Eu vim a me converter com 13 anos. Eu estudei em colégio de freira por 13 anos, tinha aula de bordado. Eu sei naquilo que eu tenho habilidade. Eu gosto de aprender línguas, eu tenho facilidade. Eu gosto de português, eu gosto de história, eu gosto de humanas, eu gosto de geografia, eu gosto até de biologia. Mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de física. Eu estudava porque eu tinha que estudar para passar de ano, para passar na prova, mas não é aquilo. E tem outra coisa que eu não gosto, trabalho manual, porque eu sou ruim. Geralmente, o que você não gosta é porque você é ruim. Eu sou péssima, porque por eu ser colérica, eu tenho pouca paciência em detalhes. E se você vai fazer artesanato, costura, bordado, você precisa ter um mínimo de paciência, porque e gostar de detalhes. Eu gosto de tarefa executada. Detalhe não é comigo. Por isso que eu digo de temperamento, faz parte do meu temperamento. Me dá 10 coisas, eu faço as 10 ao mesmo tempo. Mas me dá uma coisa que precise de detalhe, eu vou ficar muito entediada. Eu não aguento. Eu até aprendi, olha, eu aprendi a fazer crochê, mas eu não sou boa. Aprendi o básico. Eu aprendi, eu tinha aula para tudo, para te dizer que eu tinha aula de bordado. E eu não era boa em bordado, porque eu não tinha paciência. E aí quando chegava naqueles pontos diferentes, meu Deus, como eu sofria com aquilo. E quando chegava no arremate, a freira sempre falava, e ela me criticava, olha como está o avesso do teu trabalho. E eu falava assim, eu falava com respeito, mas eu falava, mas ninguém vai ver o avesso. Claro que sim, o avesso que mostra o trabalho perfeito de uma pessoa e etc e tal. E eu me sentia uma zero esquerda. Se tivesse sabedoria, ela me animaria com um elogio, olha, tá bonitinho aqui por cima, mas vamos melhorar aqui por baixo. O que esse tipo de crítica fez com que eu chegasse a uma conclusão. Eu não sirvo para isso. Eu vou tirar 0 nessa matéria. E eu sou péssima nisso. Eu cheguei a essa conclusão. Porque ela me ajudou a pensar dessa forma quando ela me criticava de forma implacável. Enquanto que se tivesse um pouquinho de sabedoria, olha, você pode não gostar muito de fazer, mas você pode aprender o básico e você vai ser boa naquilo que outros não são bons. Então é aí que está a inteligência emocional, aí que está a sabedoria. Deus faz isso com a gente. Ele nunca vai pedir para você fazer aquilo que ele mesmo não te deu habilidade para você fazer. Ele nunca vai te destruir com crítica. Você pode ver que ele chegava perto de Gideão para elogiar. Então, o que eu quero chamar a atenção, cuidado você como pai, cuidado você como educador, a forma que você critica, a forma que você fala, você pode destruir o talento, o ânimo, você pode destruir a autoestima de uma pessoa. Você precisa ser uma pessoa, como o Senhor disse, você precisa ser sal. E enquanto que eu tive uma outra educadora, você vê, quem me criticou, eu não lembro nem o nome, mas quem me ajudou, eu lembro o nome. Gente, eu já sou avó, eu tenho um neto de 12 anos, eu tô falando quando eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro o nome dessa freira, Irmã Teresa. Essa freira, onde eu comecei toda a aula de artes, eu comecei a ter, sabe o quê? Dor de barriga, dor de cabeça, eu comecei a passar mal. E eu faltei nessa aula de terem que telefonar para minha mãe, de tão mal que eu passava. Então, aí, essa freira, a outra, ela percebeu que alguma coisa de errado estava comigo. Ela teve uma sensibilidade de outro mundo. Era da época, olha, você que tem menos de 40 anos, você nunca vai saber o que é uma carteira que levanta. A minha carteira levantava, a mesinha, ela levantava. Então, os trabalhinhos da gente, a gente colocava tudo ali dentro. E eu faltei por ter passado mal. E aconteceu que na próxima aula, eu comecei a suar frio, porque aquela outra freira que me criticava, ela era muito dura, ela era violenta. E eu ali comecei a suar frio, comecei a passar mal de novo. Quando eu abro a minha carteira para pegar o meu trabalho para fazer, estava tudo pronto. Eu não acreditei. Como? E não era só isso.
Tava tudo pronto e perfeito. Acredita? Perfeito. O avesso perfeito. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu ali sem entender. Nisso, a outra, né? Essa irmã Teresa entra na classe e pisca pra mim. Ela piscou. Eu entendi que ela fez pra mim. Ali, ela virou minha cúmplice. E porque ela fez isso pra mim, eu queria fazer direito para agradar ela. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a... Tudo bem que eu nunca fui perfeita, mas pelo menos eu conseguia executar o trabalho de uma forma aceitável. Não vou dizer que eu virei uma bordadeira, mas eu comecei a executar o trabalho de uma forma aceitável. E a outra achou que as críticas dela é que tinham feito com que eu tivesse melhorado. Mas não, foi a aceitação, foi a cumplicidade, foi aquela piscada de olho da outra freira que fez com que eu reagisse. Por isso eu estou dizendo para você, você que é responsável por alguém, seja no âmbito de igreja, familiar, de trabalho, seja uma pessoa que incentiva, que anima, seja uma pessoa diferenciada. Jesus, ele sempre chegava perto elogiando, ele sempre chegava perto motivando pessoas que não sentiam, que não tinham valor nenhum. Ele não chegou falando para Zaqueu, você é um ladrão. Ele chegou para Zaqueu e falou, eu vou jantar na tua casa, eu vou comer lá na tua casa. Ele mostrou para Zaqueu que Zaqueu era importante. Agora, o que Zaqueu estava fazendo de errado, Zaqueu, porque Jesus amou, Zaqueu falou, mas eu sou ladrão. Foi Zaqueu que falou, eu sou ladrão, eu devolvo até 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Você está vendo? Então, no relacionamento marido-mulher é a mesma coisa. Uma mulher ou um homem que critica demais, ele rouba o ânimo. E você devolve o ânimo sendo uma pessoa surpreendente. Sabia que isso Jesus fez isso o tempo todo, mas sabia que isso é uma ferramenta em gestão emocional? É você ser uma pessoa surpreendente. Você é previsível quando você reclama demais, quando você critica demais. Mas você vai ser uma pessoa surpreendente que vai criar ambientes e reações diferentes quando você começar a imitar Jesus e a elogiar. Então eu disse que uma coisa que rouba ânimo é a crítica. Outra coisa que rouba o ânimo e muito, o número 1 é a crítica. Número 2 são as más notícias e a crise. Aí nós temos como exemplo a mulher de Juízes capítulo 9, de 50 em diante, que nesse momento em que a crise chegou, você precisa respirar fundo e você precisa não ficar cego para aquilo que você tem e ficar só com a tua visão naquilo que você não tem. Não deixe que aquilo que você não tem te segue para aquilo que você tem. Então, essa é isso que você deve fazer no momento de crise para voltar o ânimo. A baixa autoestima, ela também rouba o ânimo, porque você se acha tão impotente, tão incapaz, tão ineficaz, que você não faz nada no momento de crise. A outra coisa que rouba o ânimo é o estresse, porque você fica tão nervoso, tão ansioso, tão inquieto, você já usou toda a energia que você tinha, você já está na reserva, o estresse te leva a ter insônia e aí compromete toda a tua vida. Então, cuidado, o estresse também, ele rouba o ânimo. Então, eu disse para você os itens mais frequentes que roubam o nosso ânimo. Como vencer a crise? É você ter fé, esperança, você gerenciar os teus pensamentos, é você filtrar os estímulos estressantes, é você deixar que os teus pensamentos tirem a sua emoção do cárcere mental, porque quando você começa a colocar os teus pensamentos em possibilidades e não em impossibilidades, você está tirando a âncora que te deixou detido, retido, sequestrado naquele cárcere mental. Então a âncora, que é um fenômeno inconsciente da nossa mente, então a âncora da memória, ela é
tirada da janela traumática e levada para a fronteira onde estão pensamentos de ânimo, pensamentos de possibilidades, de esperança, de fé. É isso que nós temos que fazer. Eu queria, nesse momento, então, ver com vocês o que vocês querem falar. Isso, precisamos ser luz na vida de outras pessoas. Você, Thalita, que está tendo crise de ansiedade, você procura, eu falei bastante sobre ansiedade nessa quarentena, muitas lives. Tem na IAUC TV, IAUC TV, tem uma série de lives, na minha também, no meu canal, no YouTube. No meu canal também, Naira Pedrini, tem uma série de lives, tem uma playlist inteira lá na IAUC TV, tem pregações, é só você digitar ansiedade, onde eu falo muito sobre ansiedade. E você vai ver que o que eu falei sobre desânimo também serve um pouco para ansiedade. Tem outras coisas que a gente tem que tocar sobre ansiedade. Mas quando você tiver as crises, começa a respirar, coloca um louvor, não deixe que o noticiário assole a tua mente, selecione a quantidade de notícias que você vai ouvir por dia, selecione o tipo de pessoa com quem você vai conversar durante esse momento. Enfim, tem um monte de dica lá para você seguir, tá bom? Quero ver se tem mais aqui alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse tema desânimo. Que bom, Márcia, muito obrigada, viu? Para falar, Edu tá pedindo falar rapidamente sobre as janelas que a senhora sempre fala. Falo sim, Edu, dá tempo. Deixa eu ver que horas são, dá tempo. Eu tô falando que horas são, não é pelo meu tempo. Eu já vou ler você, Eliane. Deixa eu responder primeiro pro Edu. Eu tô falando porque vocês sabem que quando você tem menos de 100 mil seguidores, a live só tem 1 hora de duração. Então eu fico calculando o tempo, quanto tempo dá. Dá tempo. Nossa mente, ela tem um funcionamento fenomenal, extraordinário, porque nós temos um Deus extraordinário. Assim como o nosso coração, o cardiologista, ele passa muitos anos estudando, porque a complexidade do funcionamento do coração faz com que seja necessário especialistas para estudar esse órgão chamado coração. A complexidade de todo o aparelho reprodutor faz com que nós precisemos de especialistas, no caso de mulheres, ginecologista, para estudar essa área do corpo. A complexidade do funcionamento dos nossos olhos faz com que seja necessário especialistas que estudem e se chamem e vão passar a se chamar oftalmologistas, porque eles se especializaram nos olhos. Eu poderia falar de vários órgãos e várias especialidades na medicina, mas eu estou falando que Deus nos deu uma mente e a complexidade dessa mente é tão tremenda que faz com que homens como psicólogos e psiquiatras passem a vida estudando sobre a mente e ainda é pouco. Só que esse conhecimento, claro que um nível superior de conhecimento cabe a esses profissionais, porque eles se dedicam a isso. Mas tem um nível de conhecimento básico que nós leigos precisamos. Por exemplo, você não precisa ser um cardiologista para você saber o que faz bem para o coração, que atividade física faz bem para o coração. Você não precisa ser um oftalmologista para você saber que muitas horas de computador, ou no telefone, ou na televisão, ou outras coisas que podem prejudicar a sua visão. Então, você não precisa ser um dermatologista para saber, você precisa para saber os detalhes, todos os casos. Eu estou falando do básico, do básico, do básico. Para você cuidar do básico. Você não precisa ser dermatologista para saber que você não deve se esturricar no sol ou você vai ter câncer de pele. A mesma coisa com a nossa mente. Não dá para todo mundo estudar psicologia e psiquiatria. Quando você tem um problema, você recorre a esses profissionais, com certeza. Mas
você também precisa ter um conhecimento básico para você cuidar de você. Então a nossa mente, Edu, nós temos como a formação dos nossos pensamentos, nós temos no nosso inconsciente funções no inconsciente que nós não entendemos o funcionamento e nos prejudicam se nós deixamos que elas tomem conta. É a mesma coisa que você entrar num avião e disserem que quem vai pilotar aquele avião é uma pessoa que nunca na vida, um leigo, que nunca na vida fez isso. Você teria coragem de embarcar nessa viagem? Não. Mas nós temos uma mente que é uma aeronave, e nós deixamos que o copiloto, sem experiência nenhuma, que são esses fatores inconscientes da nossa mente, que tomem controle. E por isso que as pessoas ficam tão desgovernadas, tão descompensadas e entram tão facilmente em distúrbios psíquicos, porque não conhecem o funcionamento básico da nossa mente. Um desses fatores inconscientes que nós temos, fenômeno inconsciente na nossa mente, são as janelas, a formação das janelas. Nós temos tudo aquilo que você ouve e você vive é registrado na sua mente. Aí já funcionou um outro fator, um outro fenômeno inconsciente, que é o registro automático da memória. Quando registra na sua mente, se é um conhecimento neutro, ou seja, só conhecimento, informação de história, de geografia, número de telefone, endereço, não afeta suas emoções, nenhum tipo dessas informações. Então, essas são janelas neutras que estão na tua mente. Por exemplo, você aprendeu inglês e de repente eu falo aqui no meio o básico do inglês. Mas em milésimos de segundo, se eu falar open, você é uma palavra tão usada que você vai na tua memória, já acessa nessa janela neutra o arquivo que open é abrir. Então você abrir, a Naira falou abrir. Você está entendendo? Em milésimos de segundo você acessou essa janela. Eu falei open. E se eu falar close, você foi de novo para essa janela onde estão as informações de um vocabulário básico que você aprendeu de inglês ou de outra língua. Então essa é a janela neutra. Quando você experimenta e você vive fatos que você registra na memória, que são bons, que são os elogios, que são experiências boas, elas são registradas com uma emoção também, um volume de emoção bom. Essa memória vai ser registrada e elas são chamadas de janelas light. Por exemplo, uma conversa com a sua avó que você tinha sempre que ela estava fazendo bolo de laranja. E ficou na tua memória essas conversas. Faz bem você lembrar. Toda vez que você lembra da tua avó, você lembra com um sorriso nos lábios. E você pode ter 70 anos, mas quando você sentir cheiro de bolo de laranja, você vai ligar o bolo de laranja imediatamente na tua memória. Mesmo que já tenha passado 50 anos da tua vida, 60 anos, você vai levar até o registro, que é, o gatilho vai te levar até o registro, que é as conversas que a tua avó dizia: você é lindo, eu gosto tanto de você, eu te amo, você é maravilhoso, os elogios, a aceitação, a aprovação. Essas são as janelas light. As janelas killer, que eu falo, são registros na tua memória aonde você foi de uma forma, algumas situações em que você foi rejeitado, humilhado, passou por um trauma, foi registrado na tua mente com emoção, um volume de emoção muito forte. Então, gatilhos, por exemplo, o fato de uma pessoa ela te criticar aqui, você teve, por exemplo, um pai abusivo, que falava coisas absurdas para você e quando chegava em casa ainda batia, então você registrou isso. Aí você se casa com um homem que ele não te bate, ele não é abusivo, mas de repente ele fala uma palavra de grosseria para você numa discussão, você vai potencializar, porque esse gatilho vai te levar até a janela killer e vai te lembrar de todos os arquivos que estão ali, da experiência que você viveu com esse pai abusivo. E nessa janela killer, você fica sequestrado e você não raciocina. E então você vai reagir e agir
conforme uma criança assustada ou uma pessoa que precisa se defender de qualquer forma, e vai interpretar e potencializar aquilo que aconteceu no momento do calor da discussão. Você vai potencializar de uma forma que nem o seu marido vai entender por que você levou aquilo a uma magnitude de uma ofensa absurda, se nem foi, ele só estava um pouquinho alterado, mas não foi tudo isso, né? Ele até pediu perdão e não foi tudo isso, mas você foi sequestrado pela tua janela killer. É claro que, como você vê, Edu, não dá para responder de uma forma tão extensa. Você falou em rápidas palavras é mais ou menos isso, tá bom? Eu fiquei de ler. Obrigado, Patrícia. Agora deixa eu ver aqui onde que tinha uma pessoa. Foi logo depois do Edu. E eu não. Maris, ore por mim, me sinto incapaz, fui muito poupada na adolescência e me prejudicou ter responsabilidade só que casei, mudei, mas gostaria de ser uma mulher independente. É isso, não foi preparada, não é isso, Maris? A gente pode tocar nesse assunto um outro dia. Eu queria achar... Paola, você passou por depressão, entrou em depressão profunda. Você já saiu, Paola? As más notícias roubam o ânimo, isso é verdade. Tive uma pastora, Eliane, uma pastora que viu em mim o que eu nunca seria capaz de pensar. Olha que lindo, viu? Investiu em mim e escrevi um ministério. Muito lindo isso. Olha aí, pastora, pessoa motivadora, o que faz com a outra, não é? Tinha aqui um texto e foi logo depois do Edu. Luciana, eu fui envergonhada quando apresentei meu último trabalho como técnica de enfermagem em 95. Eu estava grávida da minha filha e a minha supervisora disse que eu teria que estudar de novo. Esse é o tipo de coisa que você pode falar a mesma coisa de outra forma, não é, Luciana? Não deixe que esse registro, Luciana, se torne uma janela killer. Nós podemos fazer o ideal é a gente aprender gestão emocional a ponto de não deixar que críticas abusivas ou infundadas firmem e registrem uma janela killer. Se nós fizermos uma intervenção, o nosso eu fizer uma intervenção nos primeiros 10 segundos, por exemplo, quando essa sua supervisora falou isso, você fazer um DCD, tipo duvidar, criticar, determinar, você falar assim: não, ela tá falando, tudo bem que eu posso dar mais de mim, mas eu não sou isso que ela falou, eu fiz um bom trabalho, eu estudei, eu me preparei e eu sou capaz de apresentar melhor, mas eu estudei, eu não tenho que estudar de novo, eu posso até fazer melhor do que isso. Então você duvidou, você criticou, ela que devia estar, aí você vai criticar, ela que devia estar no mau dia. Uma pessoa que faz isso com a outra, ela é insensível, e se ela é insensível é porque ela tem um problema emocional. Aí você vai se colocar no lugar do outro e você não vai registrar com tanto impacto. Isso é proteger suas emoções, não registrar as críticas com tanto impacto, porque você começa a questionar: isso é de verdade mesmo? Eu mereço isso? Isso é um fato verdadeiro? Ou é a pessoa que amanheceu azeda? Ou ela é azeda sempre? Por que ela é azeda? O que aconteceu com a vida dela? Entendeu? Então você vai ver que esses registros não vão ter força mais para formar tantas janelas killers. Você precisa tomar o pulso. O teu eu precisa ser o autor da tua vida e não os registros que são registrados sem nenhum tipo de intervenção. Nós precisamos fazer intervenções, tá? Eu não tô achando aquele comentário que era depois do Edu. Peraí que tem aqui. Na identidade com Deus. É isso aí. Combate com a verdade, viu? Pior janela killer é traição e abandono. Sim, Maria. É uma janela killer. Forte. Essas janelas, as mais fortes são as que são estabelecidas, criadas, provocadas por aqueles que nós amamos, aqueles que estão muito próximos. Mas até a janela da traição você pode fazer com que ela perca a força.
e você fazer com que a dor te torne mais forte. Você sair da situação de vítima para você dar a volta por cima e mostrar, com a sua atitude, você vai mostrar para aquela pessoa o que ela perdeu de não estar ao seu lado, porque você vai se reconstruir, você vai se reinventar, você não vai ser destruída pelo abandono, porque ser abandonado é péssimo, mas o autoabandono é pior. Então não se autoabandone, se reconstrua, se reinvente. Você merece viver melhor ainda, e você pode viver uma vida melhor ainda, mesmo com esse choque, mesmo com esse trauma. Nós precisamos entender que a vida ela é feita de acidentes imprevistos, tragédias, subidas, descidas e curvas. Nós precisamos estar preparados para o dia mau e ficarmos firmes, como está escrito em Efésios capítulo 6, porque o dia mau chega para todo mundo. Para uns chega com a traição, para outros chega com uma perda financeira, para outros chega com uma enfermidade. O importante não é o que aconteceu, mas o que você fez com o que aconteceu com você.